Paz do Senhor, igreja. Ainda de pé como estamos, abra sua Bíblia juntamente comigo. Carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículos de número 9 e 10. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Apenas com fim didático, eu queria que os irmãos repetissem comigo apenas a primeira frase do versículo 10, a contagem de 3. 1, 2, 3. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Pastor Silas, eu vou aproveitar a ilustre presença do senhor aqui, para o senhor fazer essa oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento da palavra. Com prazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento a tua igreja prepara para receber a tua palavra. O teu servo se prepara para entregar a palavra à tua igreja. Coloque a tua bênção sobre ele, para que ele possa entregar uma palavra de bênção, de ânimo para nós, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, antes que a gente debruce sobre o texto que acabamos de ler, fico muito contente de vê-los aqui, pastor Silas e irmã Lídia, uma alegria sempre muito grande, com muita saudade de vocês. Pastor Jonas também, faz um tempão que eu não vejo o senhor, pastor Jonas. Como é que o senhor está? Tudo bem? Rapaz, olha ali, Arturo e Vânia. Que alegria em vê-los, meus irmãos. Eu soube hoje de tarde que vocês estavam por aqui. Deus abençoe. Satisfação, uma alegria muito grande estar cultuando a Deus junto com vocês nessa noite, tá bem? Também estou vendo ali o pastor Braz, o Elci. Deus abençoe, pastor Braz. Queridos, esse é um momento muito gracioso para mim, sabe, pastor Gil? Eu tento desfrutar ele assim bem calmamente, bem tranquilamente, porque é muito bom estar em comunhão com a igreja, estar junto com a igreja. Você já tirou a escala, né, Jefferson? Você sabe que é difícil, né? Tá ali o Diego tá a escala, o Diego é mamão. O Alex está aqui, ó, sabe do que eu estou falando, vocês entendem. E aí quando a gente tem a chance de estar aqui, irmão Gilberto, junto com o povo de Deus, nessa atmosfera gostosa, nesse clima de adoração, de louvor, é muito bom, irmãos. O mundo por aí faz festa, faz bagunça, faz barulho por umas coisas que não tem nada a ver, que não vai levar eles para lugar nenhum. Quer dizer, vai levar eles para o inferno. Eles festejam, pulam, saltam. No dia seguinte estão tudo arrochado de dor de cabeça, vomitando, passando mal, esposa brigado, filho descontente, lar de virado dos avessos, que não dá nem para chamar de lar, no máximo uma casa. Então quando eu estou aqui com vocês, irmãos, eu só estou expressando algo pessoal aqui. Para mim é um aleluia. Eu estou num estado de graça ao Senhor. Aleluia. Eu me mudei essa semana.
E eu procurei tudo quanto foi jeito, meu lenço lá para trazer. Eu não posso ir sem lenço, que eu tenho certeza que eu vou chorar na presença do meu Senhor. Quero abrir esse momento contando aos irmãos uma bênção que Deus tem dado à minha família. Nós, graças a Deus, nos mudamos da casa onde vivemos por 14 anos, aqui ao fundo da casa dos meus pais, dentro da vontade de Deus, do querer de Deus, do plano de Deus, o tempo todo orando, buscando direção a respeito disso. Mas aprove ao Senhor o momento oportuno, e este momento chegou, e nós adquirimos um apartamento aqui na região do Vista Verde, e nos mudamos para lá na quinta-feira. Aleluia. Desde quinta-feira eu olho para minha esposa e falo assim: eu não sei se ainda é verdade, eu estou me sentindo num Airbnb. Parece que segunda-feira a gente vai ter que pegar a estrada de volta. Eu não sei se os irmãos entendem, irmãos, mas quando a gente aguarda, quando a gente espera, quando a gente clama, e quando Deus responde, é tão gostoso, é tão saboroso viver. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Eu fiquei pensando em vocês, meus queridos, irmã Michele, irmão Gerian, no filhão lá, longe, naquele quartinho. Ele mandou um vídeo para mim, todo empolgado, mas ao mesmo tempo o pai e a mãe estão aqui sentido pela distância. Falei bastante com ele hoje à tarde, e a gente vai vendo as coisas acontecendo, as coisas encaixando, para alguns, mas para outros a coisa ainda não encaixou, a coisa ainda não aconteceu, ele ainda está no tempo de espera, está no tempo de cura. E assim funciona, irmãos. Mas eu quero vos lembrar nesta noite, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de que tudo que nós vivemos de êxtase, e de maravilhoso, e de bom, e de gracioso, e mesmo que às vezes conturbado, às vezes tempestivo, mesmo nesses momentos, tudo a nossa vida, enquanto povo de Deus, nós não somos merecedores. Observa o texto que nós acabamos de ler. O texto ele vai dizer o seguinte: vós que em outro tempo não era, mas agora são. Aleluia. É como se você tivesse duas etapas da sua vida: o momento em que você não era absolutamente nada. É como se você fosse alguém perdido, porque assim a palavra de Deus afirma, vazio, destruído, sem vida, morto em seus próprios delitos. Mas então Jesus entra na história da sua vida, e Ele transforma o seu status, enquanto aqui na humanidade, e Ele diz: agora você vai deixar de ser ninguém, aleluia, e vai passar a ser alguém. Mas você não vai ser alguém qualquer, você vai ser alguém pertencente ao meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A abertura desse culto foi diferente. Ela veio para encaixar, e o Espírito Santo, o Espírito Santo não interfira, porque ele vai começar e você vai arrematar. O objetivo dessa palavra final, assim como da primeira e da do meio,
não é massagear o seu ego. Eu não vim aqui dizer para você que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é a última bolacha, a última traquinas do pacote, que você é especialzão, bonitão, lindão, lindona, bonitona, e isso e aquilo outro, que é o que o evangelho atual tem feito. Valorizar, ou melhor, supervalorizar um status que na verdade deveria nos arremeter para baixo e não para cima. Já foi dito aqui a respeito da humildade. Entender quem somos em Deus não nos deveria, ou não deveria nos alavancar, nos fazer, nos sentir, nos vangloriarmos. Entender quem somos em Deus não deveria nos fazer nos tornarmos arrogantes, prepotentes, exaltados, eu diria que folgados. Não. Entendermos quem somos em Deus deveria nos levar ao pranto, deveria nos levar ao choro, porque em outro tempo eu não era, mas agora sou. E se está escrito, é que é para nós não nos esquecermos. Um dia eu fui um ladrão, um dia eu fui uma prostituta, um dia eu fui um mentiroso, um dia eu fui um enganador, um dia eu fui um viciado, um dia eu fui uma pessoa doente terminal, um dia eu fui alguém que a sociedade não dava valor, mas agora eu sou, mas eu sou de Deus, e é só por causa dele que sou. Foi esse sentimento que me tomou, Elvis, quando eu entrei no apartamento. Longe de todo mundo, a Biel já tinha concluído o serviço, as crianças não estavam por lá, a Priscila não estava por lá. Aí foi meu momento. Eu andei por aqueles lugares, por aqueles cômodos, e eu não tive como conter, irmãos. Entendo o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não vai sair daqui distorcendo. Mas a sensação que me toma é: por que tanta bênção, Jesus? Olha isso aqui, Jesus. Nem é chique, irmão, vocês vão ver lá, é coisa simples, mas aos meus olhos, é a bênção do meu Pai sobre a minha vida. O que eu não consigo entender, foi o que eu falei com ele. Falei: Jesus, que coisa é essa? Que coisa maravilhosa. Obrigado, papai. E aí entra naquela sessão de gratidão. Irmão, pastor Jonas, e então o Senhor ministrou o meu coração. Fala: filho, enquanto meu povo, vocês vão ter responsabilidades, mas vocês também têm privilégios. E eu quero falar um pouquinho sobre as responsabilidades. Eu não sei se você se lembrava que você é povo de Deus. E o primeiro start de tudo isso é te dizer: você pertence a um povo seleto, a um povo chamado povo de Deus, a um povo que não é qualquer povo, a um povo que é diferente, a um povo que se chama por único, por aquele que não tem sombra de variação de dúvida sobre ele, o povo de Deus. Isso é uma realidade, uma verdade que tem que estar muito bem cravada no meu e no seu coração. Sabe por que disso? Porque com isso nós assumimos uma responsabilidade. Maxwell, nós temos a responsabilidade de andar como povo de Deus, de ter uma vida como um povo de Deus. E se vocês achou que o pastor Fabiano apertou, segura aí, pastor querido, amado irmão, irmã, evangelista, presbítero, obreiro, obreira, equipe de mídia, músico, musicista, todos vocês que aqui estão, irmãos amados em Cristo Jesus. Ser povo de Deus é aquele que é diferente. Diferente em quê?
O povo de Deus não bebe nem um pouquinho que seja. O povo de Deus não conta mentira, nem um pouquinho, pequenininha que seja. O povo de Deus não se mistura com quem não é do povo de Deus, nem um pouquinho sequer. O povo de Deus não perde tempo com aquilo que não edifica. O povo de Deus não vai para balada. O povo de Deus não vai para show. O povo de Deus não se envolve com prostituição. O povo de Deus anda santo, lavado, remido e transformado na presença do Deus vivo e poderoso. De repente você nem vai querer mais ser crente, mas eu preciso lembrar você que nós, antes de gozarmos dos privilégios, nós precisamos viver a responsabilidade. Eu ensinei um conceito para minha filha, para que ela memorize coisas simples da vida, e eu disse a ela: filha, antes do prazer o dever, primeiro o dever, depois o prazer. Primeiro o dever, depois o lazer. Primeiro o compromisso, depois o descanso. Primeiro o trabalho, depois o fruto do trabalho. Primeiro a responsabilidade e depois os privilégios. O povo de Deus ora. O povo de Deus clama. Aramando e comandai, show me aderrai. O povo de Deus visita, o povo de Deus abraça, o povo de Deus perdoa, o povo de Deus encoraja, o povo de Deus chega junto e fala: não, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. O povo de Deus não vê filme pornográfico, o povo de Deus não vê sensualidades. O povo de Deus não usa roupas indecentes. O povo de Deus não fala palavrões. O povo de Deus não amaldiçoa. O povo de Deus vigia. Vigia para não cair no pecado. É difícil soltar um aleluia, um glória nessas horas, eu sei que é. Eu sei que é, porque eu me arrochei todo de tarde, onde eu falava com o papai a respeito desse assunto. Mas ele falou: mas é assim que funciona. Eu não quero trazer nenhum senso de saudosismo, não, porque eu acredito que nós somos quem o Senhor escolheu para ser povo dele nesse dia, nessa hora, para esse tempo. Então eu acredito que eu estou diante de uma igreja que o Senhor escolheu e levantou, e que sim, pode ser chamada de povo de Deus. Então eu vos pergunto: aonde está o povo de Deus aqui nesta casa? Faz barulho para o Senhor nosso Deus. Você é povo de Deus, pastor Bonfim? Você é povo de Deus, Everton? Ah, meu querido, eu queria não conhecer vocês para poder pregar isso com um pouco mais de liberdade, mas eu vos conheço. E de repente isso pode até causar certa estranheza para você. Ou o pastor está bravo, ou o pastor está irritado, ou o pastor isso ou aquilo. Não, eu não estou nada disso. Eu só estou lembrando você e eu que nós somos povo de Deus. E que Deus é esse? É o único Deus que existe desde toda a eternidade. Ser povo de Deus traz consigo responsabilidades, mas não pense que é fácil. Eu sei que você se esforça para ser povo de Deus. Eu sei que você se esforça para cumprir com as responsabilidades do status que você ocupa. Mas já foi falado aqui, no meio do povo, diz a Bíblia Sagrada, tem o vulgo. Sabe quem é o vulgo? Depois você lê lá na história de Israel. Vulgo é um pessoal que não era de Israel, mas foi junto com Israel quando Israel saiu da escravidão do Egito. E esse povo fazia era só reclamar, fazia era só chatear, era só perturbar,
era só influenciar. E foi a minha palavra para o Rian na tarde de hoje. Seja influência, Rian, não seja influenciado. O vulgo, irmão, está no meio. Pastor Fabiano, inspirado pelo Espírito Santo, falou aqui: o joio está no meio, está esparramado pelo meio, está no meio. Parece que é, fala como que se fosse, se veste com um jeito de que é, está no nosso meio, frequenta os mesmos ambientes que nós, e então até parece que é. Mas tem um detalhe: não é. Pastor, como é que a gente faz para identificar? Ora, ele já deu a dica. Quando você aperta assim, ó, e assopra, é o que fica, é que determina o que é. Mas Deus falou para nós não esparramar, para nós não tirar o joio. O joio tem que ficar, porque vai chegar o dia que a seleção vai acontecer. Então como é que a gente identifica no meio do caminho, no meio do processo, quem é o vulgo, quem é o joio, no meio daqueles que são de fato o povo de Deus? É pelo que tem dentro. O trigo é vazio, ou melhor, o joio é vazio. O vulgo é vazio. O vulgo é reclamão. O vulgo não tem Deus para te oferecer. Aleluia. O vulgo recebe uma bênção, ele fala: fui eu que fiz, fui eu que conquistei, fui eu que fui lá e realizei. O vulgo, ele vê um irmão falando mal do outro, em vez dele chegar e dizer: meu querido, não faça isso, isso não é bom. Vamos orar juntos para que Deus ajude o nosso conservo a melhorar. Não, o vulgo não faz isso. O vulgo, ele fala assim: o quê? Ei, Daniel, você não sabe, mas o Xandão estava falando mal de você. Ele disse isso. O vulgo faz fofoca. O vulgo e o joio são vazios de Deus, porque eles não são de Deus, eles não são do povo de Deus. Eles parecem que são, estão no meio de quem são, mas não são de Deus. Então toma cuidado com o vulgo, toma cuidado com o joio, porque ele está aí no nosso meio. Eita glória, aleluia, aleluia. Seja influenciador, não seja influenciado. Meus amados irmãos, era só para te lembrar disso, porque na verdade o foco da palavra de hoje é para falar dos privilégios de quem é povo de Deus. Elvis, quem é povo de Deus tem comunhão com Deus, aleluia. Quem é povo de Deus tem prazer em orar, tem prazer em ler as Sagradas Escrituras. Quem é povo de Deus tem prazer num culto como esse. Quem é povo de Deus tem prazer em ouvir um louvor lá na televisão. Quem é povo de Deus coloca o cântico e deixa o cântico inundar a casa. Quem é povo de Deus procura assistir palavras e ministrações para se alimentar cada vez mais. Quem é povo de Deus procura as coisas que são de Deus, que são lá de cima, e não das coisas que são daqui da terra. A minha pergunta para você é: quem é você? Você é vulgo, você é joio, ou você é trigo? Você é povo? Quem é você? Se identifica, olha para dentro de si, olha para a sua vida, olha para aquilo que você está fazendo, como você está andando. Você está caracterizado como povo ou como vulgo, como trigo ou como joio? Quem és tu? Aleluia. Povo de Deus, meu querido, clama e o Senhor atende. Povo de Deus, ora e o Senhor responde com cura. Povo de Deus não se desespera. Povo de Deus se alegra mesmo em meio à tempestade. Povo de Deus é um povo diferenciado. Ele recebe do Pai cuidados.
deixa eu entrar em detalhe, vai. Senão vai ficar meio desconexo. Teve um dia que eu sentei com a minha esposa, falando sobre esse negócio do apartamento, e a gente sentou e falou assim: meu bem, eu fiz uma viagem essa semana com o Estevão, pastor Estevão, meu irmão, e ele me falou um negócio que eu acho que nós estamos vacilando. Eu falei: o que foi? Eu falei assim, ele perguntou para mim como é que estava esse processo nosso, essa busca, essa procura. E eu disse para ele: Estevão, nós estamos procurando, estamos consultando, falando com os corretores e tal, não sei o quê. Ele falou: não, cara, não é assim. Você desaprendeu? Eu falei assim: como assim? Ele falou: não, Deus gosta das coisas detalhadas. Aleluia. Porque Ele tem prazer em abençoar a gente nos mínimos detalhes, filho. Deus tem prazer, Rafael, de fazer aquilo que você desejar. Eu não estou inventando, está escrito. E Ele concederá o desejo do teu coração. Eu falei: Estevão, mas eu estou acanhado de desejar, porque eu acho que eu estou desejando para mais. Ele falou assim: não faça isso. Ore, mas quando você for orar, descreva o que você quer. Eu falei: tá bom. Cheguei em casa, tive essa conversa com a Priscila. Falei: ó, Estevão falou isso e tal, e eu acho que ele está certo. Quando a gente casou, ele trouxe ela à memória, né? Eu orei, foi desse jeito, eu escrevi, Jesus viu e tal, foi do jeito que eu escrevi e tal. Então, ele tem razão. Eu estou meio passando batido nisso. Eu falei: então vamos decidir alguns parâmetros aqui. Aí nós decidimos ali alguns parâmetros. E um deles foi o local. Ela falou assim, eu perguntei para ela, falei: aonde você deseja morar? Ela falou: Vista Verde. Eu falei: mas não tem nenhuma outra opção? Eu falei: não, se não for no Vista Verde, Motorama, mas eu quero no Vista Verde. Eu falei assim: bom, que bom, porque eu também quero no Vista Verde. Então fechou, então na lista aqui nós vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Eu falei: então tá bom, tá fechado o assunto e tal. E fui orar, pastor Gil, sobre esse assunto. Aí num dia, numa quinta-feira, na oração noturna, eu estava aqui de joelhos orando sobre esse assunto. Eu falei: Jesus, estava conversando com Deus ali, e o Espírito Santo falou para mim assim: rapaz, você ouviu o seu irmão, eu falei na boca dele, você obedeceu, você fez o que eu tinha que você tinha que fazer, montou certinho, trouxe aqui para mim, só que você nunca foi no Vista Verde procurar. Eu falei: como é que você vai achar se você não procura nem mesmo na onde você deseja? Irmão, eu interrompi a oração na hora. Nossa, Jesus, é verdade. Levantei e saí daqui, isso era 10 horas da noite. Peguei a motinha, fui em casa lá, avisei a Priscila, falei: olha, vou demorar um pouquinho. E fui lá andar, andei rua por rua do Vista Verde, tirando foto das casas que estão lá. Vende. A Priscila recebeu as fotos e falou: você está maluco? Mas foi com barraço, e caralho. Sabe por que ela escreveu: você está maluco? Porque eu mandei foto de cada casa, irmão. Aí já era também. Eu falei assim: agora eu vou com tudo na fé. Papai mandou, eu vou fazer. Ei, pastor Jonas, já que é assim, então vai. Umas casas que eu falei: isso aqui deve valer 1,5 milhão. Estou longe de conseguir um negócio desse, mas eu vou mandar foto. Nós vamos ligar lá. Vai que é essa daqui. Aleluia. Porque, irmãos, aonde a gente vê dificuldade, na verdade Deus vê milagre. Aonde nós vimos impossibilidades, Deus na verdade vê possibilidades. Deus vê, na verdade, a oportunidade que Ele tem de glorificar o nome dEle através da minha e da sua vida. Você me desculpa, mas esse é um dos privilégios que a gente tem de ser povo de Deus. A gente pode conversar com Deus a esse nível. Aí eu cheguei em casa, no fim desse turno e tal, voltamos, surgiu um apartamento lá no Ana Maria. Fomos lá olhar, entramos, o apartamento era lindo. Sabe onde é o residencial Ana Maria, aqui perto do Campo Belo? Era lindo demais, irmão. Coisa linda, trem todo mobiliado, tal. Falei: nossa, Priscila, é aqui, cabe no bolso, tal. Vamos que vamos. Aí falei com a corretora 2 dias depois, falei: vou fechar.
7 meses anunciado. A corretora falou: você não vai acreditar, pastor, que ela é crente. Eu falei: o que foi? A mulher não quer vender para o senhor. Eu falei: mas por quê? Eu falei: não quer vender para o senhor e nem para ninguém. Ela desistiu. Mas ela desistiu ontem. Eu falei: não, Karine, não é possível. Ela falou: não, estou te falando, já insisti com ela. Eu falei: não, insiste de novo. Ela falou: eu estou insistindo. Mas ela falou que não vai vender mais. Eu falei: mas que coisa. E sai dali, e procura outra, e acha outra casa em outro lugar, e vai. Irmão, até que chegou uma hora que o próprio Espírito Santo voltou de novo e falou assim: ô cabeção, você não orou que é no Vista Verde ou no Motorama? Então larga de ficar procurando em outro lugar e começa a procurar onde eu te falei. Eu falei para Karine, Karine, eu acho quase impossível, Karine, mas acha alguma coisa aqui para a região do Vista Verde. Ela falou: pastor, o senhor não sabe, acabou de entrar num apartamento aqui, ó, no Világio, está dentro do orçamento, vamos lá para o senhor conhecer. Tá bom, vamos lá conhecer. Chegamos lá, conheci e tal, mas o meu coração não abriu, fechou. Aí eu falei assim: Jesus, aqui já é Vista Verde, agora a coisa está dentro do meu bom, está bonito, mas o meu coração está fechado. E eu cheguei em casa e falei: Priscila, eu não sei, mas o meu coração não abriu. Eu falei assim: então vamos lá, vamos segurar. Passado mais alguns dias, aí ela que achou um anúncio no OLX e tal, aí ela mandou para mim e falou assim: olha, eu acho que é esse. Eu falei: então vamos lá. Marcamos visita, visitamos e tal, e não sei o que, e vai, e aí aquele trâmite todo, e chama a Karine, porque daí já não era por ela. Ela veio e falou assim: não, é bom isso aqui, vamos fazer. Aí, tudo que eu propus para o dono, ele aceitou. E eu propus uns negócios muito absurdos, mas ele aceitou. Eu me lembro direitinho, Diego. Eu falei assim: não, cara, o preço que você anunciou, cara, teria que tirar para mim pelo menos uns 50 mil. Eu falei: eu tiro. Eu falei: não, eu estou falando do valor total. Eu falei: eu tiro agora, eu faço o valor que você quer. Quanto que você quer? É esse o valor que você quer? Então está feito. Passa aqui em casa, pega os documentos, pega a chave, tá tudo, é seu. Eu falei: não é possível. Fui lá na casa dele, eu falei para ele, falei: olha, quem vai fazer o trâmite para nós é a Karine. Eu conheço ela, ela é amiga minha. Primeiro imóvel que eu comprei na minha vida foi com ela e com o marido dela. Eu falei: opa, eu estou sentindo Deus nesse negócio, vai dar certo, é isso aqui mesmo. E aí tudo, irmão, a coisa foi fluindo. Eu só estou contando isso nos detalhezinhos aqui, só para você entender. Quem é povo de Deus tem alguns privilégios que só povo de Deus tem, meu amado. É por isso que eu estou te falando que eu chego lá, eu fico olhando e falo assim: não é possível, não é verdade. Às vezes eu fico pondo a mão no móvel assim, não é de verdade mesmo. De frente para a última rua do Jardim Rodolfo, não tem vizinho nenhum ali. Eu só vejo a casa do pastor Jefferson com a irmã Cristina lá. Inclusive vi o João lá pelotando com o cachorro lá, hein, João? Eu vi, hein, João? Do outro lado é um descampado. Não é para você ficar com inveja, é para você vibrar junto comigo. É para você comemorar junto comigo. Comemora junto comigo, porque isso é vitória vinda do céu sobre a vida de um servo de Deus. Clama-me, diz as Sagradas Escrituras, responder-te-ei. Oh, coisa maravilhosa é clamar a esse Deus. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Zanza clama, Arthur clama, Alex clama, Jefferson clama, porque eu e você somos povo de Deus, e Ele tem muita coisa para responder e revelar para a gente que a gente ainda não sabe. Aleluia! É um dos privilégios que temos de ser povo de Deus. Clama sobre a enfermidade, clama sobre o desemprego, clama, varão, varoa. Eu estou te falando, clama. Foi Ele próprio que disse: clama a mim e eu vou te responder. Biel, quando a Biel trabalhou lá, até isso Deus cuidou, colocou um servo dele para me ajudar lá. Quando você clama
e os céus respondem. Sabe o que isso significa? Trocando por miúdos no português claro. O Deus que é supra-sumo, irmão, maravilhoso, grandioso, poderoso. Toda vez eu me lembro disso. Eu fico pensando assim, como é que você tem tempo para mim? Mas Ele está dizendo, me clama, porque eu vou te responder. Ah, irmão, não, você não entendeu. Olha o privilégio que a gente tem como povo de Deus. O Deus Criador dos céus e da terra me responde, te responde. Talvez para alguém que não tem fé, que não tem esperança, alguém vai ouvir eu dizer e vai falar, isso é um absurdo, esse cara é maluco. Pois é, o Evangelho é loucura para o mundo, é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para a salvação. Se coloca de pé. O meu objetivo não é ser extenso. Eu tenho uma novidade para você. Ser povo de Deus, eu acho que o principal privilégio, a comunhão, esse poder, ter acesso a Deus dessa forma como eu estou dizendo, ser cuidado por Ele, ser guardado por Ele, ser guiado por Ele, ser direcionado por Ele, exige de nós um comportamento. Qual é o comportamento? Pelo menos dois. O primeiro é o de fé. Um comportamento de fé resulta num comportamento de clamor ao Senhor, resulta num comportamento que busca ao Senhor, que espera no Senhor. E em segundo aspecto, um comportamento de que se movimenta em direção ao Senhor. A hora que eu cheguei hoje aqui no culto, irmãos, no templo, eu entrei e teve um irmão que me parou, e ele parou e me falou assim, pastor, eu tenho uma palavra para ler para o senhor. Eu falei, pois não, pode ler. Aí ele leu, e eu quero pedir para vocês pôr aqui na tela. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. Se tiver um crente aqui que não conhece esse texto, vem para EBD. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Verso 15. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A hora que esse irmão, ele leu para mim o versículo 15, eu falei assim, irmão, começa no 14 o mover de Deus. Vai começar no 14. Por quê? Irmã Gleides, existe um querer de Deus, irmãos, a respeito desse assunto. Eu acredito todas as vezes que quando Deus fala comigo e fala com você, todas as vezes que Ele fala com a igreja dele, com o povo dele, é porque Ele espera uma resposta comportamental a respeito daquilo que Ele está falando. Eu nunca acreditei que o Evangelho fosse apenas teórico, ou que ele fosse uma filosofia e que devesse ser tratado apenas no campo filosófico de pensamento, como muita gente vê e faz por aí com diversos outros assuntos. Para mim, o Evangelho é viver, é vida, é prática. Então, se a palavra de Deus está dizendo, ei, acordem, se lembrem que vocês são o meu povo, vocês são meus, vocês carregam o meu nome, a minha marca, a minha presença. E Ele nos lembrou que isso não é para nós nos vangloriarmos, pelo contrário, que isso traz consigo responsabilidades, mas também traz consigo privilégios. Então eu quero colocar em prática, eu quero te estimular, te incentivar, te encorajar a colocar em prática o lugar em que você ocupa em Deus.
Você é chamado povo de Deus. E junto com isso, você precisa assumir a responsabilidade de povo de Deus. Não despreze, se humilhe, se quebrante, peça perdão, se arrependa, porque o Senhor vai te perdoar e vai te regenerar. Mas hoje o assunto é sobre privilégios, Guilherme. E a respeito desses privilégios, nós precisamos nos movimentar em fé, num comportamento de clamor ao Senhor. Clama a mim. E essa palavra está ecoando no meu coração, irmãos. Clama a mim. É quase que Deus dizendo assim: não tenta fazer sozinho. Como é que é? Foi dito aqui pelo pastor Sebastião: pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, não vai dar em nada. Você não vai conseguir chegar lá. Além do que, isso não é comportamento de quem é meu povo. Meu povo me clama, me busca e espera em mim, porque eu vou responder ao meu povo. De repente você está aí se achando e tal, mas não, o objetivo é quebrantar-se diante desse Deus. Então eu quero convidar você para você sair do seu lugar. Você que tem uma necessidade, que precisa do socorro de Deus, precisa da intervenção do seu Deus. Ei, você é povo de Deus, então clama ao seu Deus, e Ele vai te anunciar, Ele vai te responder coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Sabe o que eu mais acho interessante disso, Norimar? É que além de nós não merecer, nós não fizemos nada por isso. O livro dos Salmos, no número 100, vai dizer assim: olha, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Pastor Sebastião, nós não fizemos nada, foi tudo ação dEle, foi tudo movimento dEle, agir dEle na nossa vida. Isso me leva a crer em mais um aspecto. Poxa, se Deus viabilizou esse status, esse lugar para mim e para você ocupar, é porque Ele está muito interessado, de verdade, em ser o nosso Deus. Ele está muito interessado de ser o nosso Deus e de que nós sejamos o seu povo. Você não fez nada por merecer, você não faz nada por merecer. O que eu e você desfrutamos aqui é das misericórdias e da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas já que Ele está nos dando, deixa eu te fazer uma pergunta: por que não aceitar? Ei, irmão Gilberto, se Deus está dizendo clama, por que não clamar? Se Deus está dizendo espera no Senhor, por que não esperar? Se Deus está dizendo que Ele está atento, os seus olhos e os seus ouvidos a esta casa, então por que não clamar? Por que não se humilhar diante dEle? Então eu quero te convidar a que clamemos, Gleides, porque no fim de tudo isso, irmãos, o privilégio maior, sabe qual que é? Morar com esse Deus lá nos céus, por toda a eternidade. Fazer parte desse povo é gozar de privilégios aqui na face da terra, mas o principal e maior privilégio que nós temos é morar com Deus por toda a eternidade. E nós vamos cantar sobre isso enquanto a gente vai orar. Mas eu de verdade, eu queria que vocês clamassem. Clama, você sabe o que significa clamar? Clamar é gritar em alta voz. Clama a mim e responder-te-ei, diz as Sagradas Escrituras. Então abre a sua boca, abre o seu coração, se quebrante diante de Deus, e Deus vai responder com poder e com glória aqui nessa noite.